Você está ouvindo Jornal da Mais, primeira edição. Você está acompanhando o Jornal da Mais, primeira edição, pontualmente 8 horas da manhã. Começando agora Mais Personalidades. O convidado contando a sua trajetória de vida, José Augusto Felipe, ex-prefeito de Paranavaí e engenheiro civil. Começando agora o Mais Personalidades. A Rádio Mais apresenta Mais Personalidades. Todas as sextas-feiras, às 8 horas da manhã. Personalidades da nossa cidade. História de vida e de sucesso. Conheça as personalidades de Paranavaí e toda a região noroeste do Paraná. Aqui na Rádio Mais. Jornal da Mais, primeira edição. Mais Personalidades. Muito bem, mais personalidades, conforme o combinado, todas as sextas-feiras, aqui na Rádio Mais. E hoje a presença ilustríssima, nosso queridíssimo José Augusto Felipe, ex-prefeito de Paranavaí, engenheiro civil, uma pessoa maravilhosa, já estava aqui nos bastidores conversando com o Zé Augusto. Olha, que pessoa íntegra e realmente faz muita falta na política. Mas antes de saber da história, bom dia, Zé Augusto, seja bem-vindo à Rádio Mais. Bom dia, eu não sei se eu chamo de Ademir Jandotti ou Júnior, porque o Ademir Jandotti é o meu grande amigo, que é seu pai. Então, eu me refiro aos dois quando eu falar de Jandotti. Obrigado. Ao Anderson, né? Bom dia. Uma pessoa boníssima que a gente já conhece de outrora, ao Fabiano, que está aqui na rádio, que é um âncora também dessa emissora. Bacana. Cumprimentar vocês. E estando aqui, eu aproveito e cumprimento também todos esses ouvintes assíduos da Rádio Mais, que faz a comunicação e leva a informação que tanta população precisa. Olha, Zé Augusto, uma honra para nós, tá, ter você aqui nesse quadro tão importante na cidade. Sabe que quando nós começamos, o seu nome já foi ventilado. E o Zé Augusto Felipe, e o Zé do Povo, o Zé Augusto Felipe tem que fazer parte e você prontamente aceitou o nosso convite. Nós nos sentimos muito honrados com a sua presença aqui. Mas diz uma coisa para nós, você que é nascido em Altinópolis, conta um pouquinho da sua história. Então, Ademir, quem ficou honrado sou eu, né, com esse convite, primeiramente. E na década de 60, toda a minha família, irmãos do meu pai e o meu pai veio um pouco por último, eles moravam no sul de Minas, São Sebastião do Paraíso, vieram para Marialva e se instalaram em Paranavaí, montaram aqui, meu avô tinha um hotel, e os filhos montaram as Casas Felipe, na época, né? E meu pai veio em 1959, quando ele veio, eu tinha 6 anos, veio ele e minha mãe com 6 filhos, ele era estabelecido lá, meu pai era açougueiro, tinha um açougue e uma mercearia, e a minha mãe tomava conta desta mercearia, e eu com 6 anos me lembro, nós somos um ano diferente um do outro, ela tinha 6 filhos, nós somos um ano de diferença um do outro. E foi uma luta, e nós viemos para cá, quando Paranavaí não tinha água e não tinha luz. Olha só. Né, em 59. Então, começou aí uma luta, e comecei a minha vida aqui, já chegando com 6 anos, comecei a estudar nos colégios de Paranavaí. Fiz o Marins Alves de Camargo, onde é o Lacerdinha hoje, era uma escola de madeira, né? O antigo Marins. O antigo Marins. Terminei o Marins, fui para o colégio estadual, fiz todo o colégio, o 2º grau no colégio estadual, fui para Curitiba, passei no vestibular para engenharia civil na Universidade Federal do Paraná. Puxa vida. Me formei, trabalhei me casei, a gente casava cedo naquela época, casei com 24 anos, trabalhei 2 anos em Curitiba, já casado, voltei a Paranavaí em 1980, montei a construtora J. Felipe, que deu uma contribuição enorme, gerando muito emprego durante muitos anos em Paranavaí, e até hoje no ramo da construção civil. E daí o destino me dirigiu para a política. Aí vocês já conhecem um pouco da minha história, né? Então foi essa um pouco da minha trajetória. Então, basicamente, eu vim lá de Altinópolis, junto com toda a família do meu pai, né? Estabelecemos em Paranavaí e aqui até hoje estamos. E vocês conhecem bem a dimensão e o tamanho da família Felipe. Com certeza. Olha, você que ligou o rádio nesse momento, estamos com o José Augusto Felipe no quadro Mais Personalidades. Então, família,
trabalho, né, ajudando os pais, sempre estudou em escola pública, olha, conheço o Zé Augusto faz tanto tempo, não sabia, Colégio Estadual, Colégio Marins, Universidade Federal, né, parabéns, engenheiro civil, te mandar um beijo para Soni Felipe também, um grande abraço aí para a esposa do Zé Augusto. E aí o que nós queremos saber, porque realmente a família Felipe, né, juntamente com o seu tio Rubens Felipe, você, Zé Augusto, vocês mudaram a cidade de Paranavaí. Eu me lembro quando o Felipe entrou na administração, eu era muito jovem ainda, criança, indo com meu pai, 12 anos, 13 anos, e vocês revolucionaram a cidade de Paranavaí. Como é que foi a sua vinda para a vida pública, Zé Augusto? Então, quando o Rubens Felipe se candidatou a prefeito, e ele foi candidato de um grupo de empresários de Paranavaí, nunca teve tino político. O Rubens era uma pessoa totalmente aversa à política, introvertido como eu, e foi levado a se candidatar porque Paranavaí precisava, naquele momento, de um homem de visão, de uma nova administração que desse uma reestruturada e desse a Paranavaí realmente um caminho que ela precisava de desenvolvimento. E ele se candidatou, ganhou a eleição, me levou junto com ele para uma secretaria. Naquela época nós tínhamos a autarquia que se chamava SERPAV, Serviço de Pavimentação de Paranavaí, que cuidava da pavimentação, das galerias de águas pluviais. E eu indo para lá, o Rubens ganhou a eleição, eu fui para lá e incrementei aquela administração do SERPAV, passei com que ela fizesse, além de pavimentação em galerias, água e esgoto, em parceria com a Sanepar, fosse também uma grande empresa que pudesse dar uma contribuição nas construções que nós estávamos idealizando. E dali nasceu o estádio municipal, os postos de saúde, quadras cobertas, a rodoviária que iniciou na administração do Rubens, e aí mistura uma administração de Rubens e Zé Augusto, que foi uma continuidade depois, quando eu fui prefeito, e o SERPAV teve essa característica. Então a minha vida política começou quando eu fui para o SERPAV, e daí, fazendo essa administração lá nessa empresa, e o Rubens fazendo a administração como prefeito, posteriormente houve também um clamor para que a gente continuasse na vida política, e eu me candidatei a prefeito e ganhei, e continuei daí a administrar Paranavaí, não como secretário, mas como prefeito. Olha, realmente você, como entrou, né, eu me lembro na época do seu Rubens Felipe, você como então diretor-presidente do SERPAV, já era engenheiro, né? Sim. Tinha todos os requisitos para executar obras, Fabiano. Olha, para vocês verem como é que é o negócio, né? Por que o Zé Augusto teve essa sucessão de depois ser prefeito? Ele era diretor-presidente do SERPAV, muito importante em Paranavaí, onde estava à frente, executando as obras, e ele como engenheiro civil. Olha só a importância. E aí não teve jeito, como sucessor do Rubens Felipe, Zé Augusto Felipe, isso em 1993, né? Exatamente. Zé Augusto foi eleito prefeito, me lembro muito bem, aqui de Paranavaí. Aí continuou o canteiro de obras. Nós falávamos aqui, olha, estádio municipal. Olha só, você que está ouvindo a Rádio Mais, a importância da família Felipe, Zé Augusto Felipe, que eu tenho uma honra de ter ele aqui hoje. O que aconteceu ali? Unipar veio para cá. Eu lembro do PA, UPA separado. Eu queria que você falasse um pouquinho do que eu estou falando. E distrito industrial, pessoal. Não existia distrito industrial. Foi na época do Zé Augusto. É isso, Zé? Exatamente. Então, já no SERPAV, a gente combateu muito as erosões de Paranavaí. Você morou ali perto do Ouro Branco. Nós combatemos aquela erosão. Combatemos a erosão do Jardim Canadá. As erosões na bacia do Harmonia, que propiciou, se você ver, hoje Paranavaí tem um lago porque nós canalizamos as minas ali, e aquela tubulação jorra hoje dentro das galerias de águas pluviais. O Kaique fez agora um lago, aproveitou aquela água. Então, o Paranavaí vai crescendo porque foram feitas as obras básicas. Mas, enfim, eu entrei na prefeitura para dar continuidade, como você falou, a este canteiro de obra, né? Meu primeiro ato foi na área da saúde. Quando eu fiz a visita na Secretaria de Saúde, que era ali na Pernambuco, né, onde a escola FATESC hoje, aquilo me deprimiu muito. As pessoas se aglomerando no corredor para ser atendido, mal alojadas. Imediatamente fui no Hospital Santa Margarida, que estava abandonado.
alugamos aquela estrutura, fizemos uma reforma, instalamos ali o NIS Central, fui na Santa Casa também, que não dava um bom atendimento, no pronto atendimento à população, porque Sim. era vinculado ao pronto-socorro. Aquela urgência e e emergência, misturava tudo. Aí montei o pronto atendimento de Paranavaí, né? Instalou lá. Paranavaí é a segunda cidade que instalou o consórcio intermunicipal de saúde. Nós tínhamos na 14ª Regional, doutor Aled, o primeiro foi em Penápolis, nós fomos lá em Penápolis, copiamos o modelo, instalamos o consórcio intermunicipal com todas as cidades da região, hoje existe no Brasil inteiro, foi uma iniciativa nossa. Assinei o contrato do hospital ao lado da Santa Casa, né, junto com o Requião, que é o Hospital Regional de Paranavaí, aquele prédio novo ao lado da Santa Casa. Sim. Aquilo deu um oxigênio àquela instituição. E os postos de saúde, fomos instituindo várias atividades nessa área que deu um conforto melhor para a população. E quando você fala, Zé do Povo, foi um trabalho aliado também na Secretaria de Ação Social. Não é verdade? Sim. Nós tínhamos os menores na antiga delegacia, nós tínhamos as crianças presas lá dentro cheirando cola. Eu peguei um tenente reformado da Polícia Militar, alugamos aquela área lá onde é o Pesque Pague do Fernando, lá do Quilinho, Sim. lá em cima. Alugamos, colocamos esse rapaz lá e colocamos 15 a 20 crianças lá e foram reformando essas crianças. E várias delas fizeram parte depois da Orquestra de Paranavaí, que nós demos uma remodelada. Muitos daqueles meninos que cheiravam cola foram fazer música com o maestro que trouxemos de Londrina. Socializamos aquelas crianças. Aí eu trouxe o PROCON, foi também a segunda cidade de Paranavaí. O diretor do fórum me procurou e falou: você precisa instalar o PROCON. A segunda cidade do Paraná. Paraná. Instalei daí o Cine em Paranavaí, que hoje é a Agência do Trabalhador. E a Defensoria Pública, que foi uma iniciativa minha também, ao lado do fórum, e que, para meu orgulho, funciona também até hoje. Então, foi uma administração voltada para a população. Quem precisa de prefeito são as pessoas menos favorecidas pela sorte. E nós trabalhamos, e não deixamos de trabalhar nas grandes obras, como você falou, rodoviária, estádio, pós-saúde, infraestrutura, tudo por administração direta, asfalto, nós tínhamos uma equipe que trabalhava. Nunca empreitei um asfalto em Paranavaí, uma galeria. Não era terceirizada. Não era nada, fazíamos com a nossa equipe. Quando eu assumi, onde é o Quicão, não tinha asfalto nas laterais até o Poço Bandeirantes. Nós que fizemos. Milhares de esgoto em parceria com a Sanepar. Era difícil, porque não tinha dinheiro, né? A arrecadação de Paranavaí era pequena. Mas nós, com uma visão de engenheiro, com uma estrutura que nós tínhamos dentro da prefeitura, trabalhando de profissionais, e um povo realmente entendendo a nossa administração, de fato nós conseguimos um resultado nas ações que nós implementamos em Paranavaí. Emendando, Distrito Industrial. Rubens comprou 20 alqueires de um lado e 20 alqueires do outro. Ali são 40 alqueires. São 40 20, alqueires. 20. Olha o investimento que foi feito. Olha só. Onde é o Distrito Industrial, eu fiz toda a infraestrutura, posteamento, arruamento, galerias, tudo que precisava para começar a instalar as indústrias. Quando eu saí já tinha 19 indústrias instaladas. E eu fiz ali também uma incubadora industrial, que passaram ali pequenas empresas que depois de 5 anos saíam, davam lugar a outra e montavam a sua empresa. E algumas delas se despontaram aqui em Paranavaí. E o lado de cá, a indústria de suco. Já que nós tínhamos o Pratinha, que veio na minha administração. Engraçado, eles chegaram lá, o Paulo e o Gilberto, o Zé Augusto, junto com a mãe e o pai deles. Nós estamos vindo para Paranavaí, nós precisamos de incentivo. Paranavaí um plantava 20, outro plantava 30, outro plantava 40. Precisava de 10 milhões de caixa para poder sair a indústria do papel. E nós fomos ao Requião, conseguimos a patrulha mecanizada, e de cara eles abriram 500 hectares em Paranavaí para poder plantar laranja. E olha o que virou a laranja. Aí veio a indústria, que nós ajudamos nesses 20 alqueires que o Rubens adquiriu,
fizemos toda a terraplanagem para Cocamar, e da Cocamar surgiu a indústria dos pratinhos, e foram surgindo outras indústrias. E o mais espetacular disso é o ânimo, a motivação que causou nos outros empresários para alavancar outros segmentos em Paranavaí, né? Outras culturas. Paranavaí deixou de ser a cidade da pecuária e tem hoje uma diversidade muito grande em termos de investimento. E isso reflete nos empregos que estão aí a todo momento. Olha, quem está ouvindo a Rádio Mais nesse momento, um show, uma aula, né? Você que é jovem, né, não sabia da história, o que é o Mais Personalidades, né? Hoje nós temos uma Paranavaí pujante, uma Paranavaí que tem logística, temos duplicação à nossa porta, temos bairros com várias empresas familiares que vão muito bem, muito forte, um comércio forte, uma indústria, como o Zé Augusto disse, bem diversificada, grandes empresas, Fabiano TS, de renome nacional, mas isso tem uma história, meu amigo Anderson Silva, a história não pode ser apagada. Olha o que a família Felipe fez em Paranavaí, né? Estou dizendo aqui ao lado do Zé Augusto Felipe, que realmente fez um excelente trabalho. Bom dia, Anderson. Bom dia, doutor Ademir, bom dia, Zé, né? Um prazer muito grande tê-lo conosco aqui. E que entusiasmo, né? No início foi falado aqui, né, com o Zé Augusto com 68 anos e fala como se fosse um jovem, né, com tanto entusiasmo, com tanta... E a gente vê que isso é quando a pessoa realmente ama aquilo que faz, né, aquilo que... E olha que exemplo, né? E o bacana, doutor, nós falamos hoje aqui na matéria, só para elucidar rapidinho, Paranavaí falando hoje de um orçamento aí de 351 milhões. Né? O Zé, quando foi prefeito, o tio dele, o Rubens Felipe, não tiveram um orçamento desse para administrar. Né? E hoje, e mesmo assim, com a questão da vontade, alinhada, quem sabe, ali a uma boa gestão, né, conseguir trazer o estádio para cá. O Rubens Felipe, se eu não me engano, a Heitor Furtado, né, ele tem uma marca muito grande da Heitor, Neves, né? Tancredo Neves. Então, assim, olha só que coisa interessante, né? E Zé, eu sinto muito isso em você, esse entusiasmo, mesmo numa época difícil, vocês alinhados, acabou de falar, não tinha essa questão de licitou para fazer asfalto, não, era feito as galerias em parceria com a Sanepar, pegava aqui, apertava ali. E fala assim para mim, eu não sei se a questão é essa, é a vontade realmente de fazer, é o amor ao que faz, mas o que você coloca para as pessoas que estão começando hoje, né? Ou quem sabe pensando em entrar na vida política? Qual é o segredo para esse sucesso que você teve aí na sua gestão? Primeiro a coragem, né? E depois a vontade de fazer, isso é muito importante. Não perder um dia sequer. Eu me lembro que eu, secretário do Rubens, um dia nós mapeamos a obra dele. Ele tinha 134 obras iniciadas, passeios de travessias, praças em todos os bairros de Paranavaí. Eu ficaria Quantas um dia obras? aqui. 134 obras iniciadas. Nossa. Era posto de saúde, era praça, era passeios de travessias em todos esses pontos da cidade nós fizemos. Porque Paranavaí era difícil de atravessar essas ruas aí. Enfim, eu ficaria muito tempo aqui. Isso que me levou a ser candidato a prefeito para poder terminar essas obras, né? E eu acho que esse trabalho aliado às obras, isso aí, com essa vontade, com essa vocação de exercer isso e terminar tudo isso que nós começamos, fez com que Paranavaí realmente despertasse para o desenvolvimento. Eu falo aqui sem modéstia. Você falou realmente 350 milhões. Beleza, nós tínhamos uma renda bem menor que essa, mas nem por isso você vai deixar de fazer. Né? Você tem que buscar outros meios, parcerias que pudessem fazer com que você se desenvolvesse. E eu quero aqui, assim, aliar ao meu trabalho, elogiar também o trabalho da minha esposa, Soni, que fez um trabalho no Provopar muito importante. Para você ter uma ideia, ela distribuiu mais de 5 mil certificados de cursos profissionalizantes que ela desenvolveu em todos os bairros de Paranavaí. Olha. E criou uma vocação para costura, para bordado, para pintura, enfim, despertou as pessoas para o trabalho, não que ela fosse fazer daquele certificado a sua profissão. Mas foi por aí, sabe? E eu quero aqui deixar, nós pegamos uma cidade, eu quero deixar também, elogiar todos aqueles que passaram pelo município, que foram prefeitos até nós, que deu condições para que nós pudéssemos fazer aquele nosso trabalho. E elogiar todos aqueles que nos sucederam, que deram continuidade não ao nosso trabalho,
mas a esse momento que Paranavaí estava vivendo e que estava experimentando. E Paranavaí, eu ando na rua hoje, às vezes me esqueço que eu fui prefeito e que dei a minha contribuição. Uma cidade que eu tenho orgulho e que eu participei do seu desenvolvimento. Então, não é muito fácil você exercer um cargo desse, porque você sofre muito com as críticas, mas também você tem um orgulho muito grande quando você hoje ouve alguns elogios. Quando eu ando pela rua hoje, eu sinto muito mais gratidão das pessoas do que críticas, né? Então é muito importante isso e a gente fica muito orgulhoso disso e eu fico muito satisfeito com isso. 8h22, não é programa para 20 minutos, mas para sim 2 horas, né? Porque o José Augusto Felipe tem muita história para contar. Sim. E com certeza, José Augusto Felipe, estamos recebendo aqui muitas mensagens. Infelizmente não vai dar tempo para divulgar todas as mensagens pelo nosso WhatsApp, pelo nosso Facebook, mas fica, lógico, o abraço de toda a equipe a você que está participando nesse momento. E já no finalzinho do quadro Mais Personalidades, hoje com José Augusto Felipe, ex-prefeito de Paranavaí e engenheiro civil, a nossa lembrança, nossa pequena lembrança aqui do quadro Mais Personalidades. E aquela pergunta de a sempre, perguntinha, né? Tem a perguntinha. Pergunta tradicional, Zé Augusto Felipe, o que vai aí, café ou cerveja? Aqui vai os dois. De manhãzinha vai café e à tarde vai a cerveja. Muito boa. Legal. Bom, né? Olha, em nome das pessoas, o Fabiano falou, te mandando um abraço especial. Eu tinha que falar do meu pai, seu Ademir, que te batizou como Zé do Povo. Falou, olha, o Zé Augusto indo lá, merecidamente, eu quero que você mande um abraço para ele. Eu me lembro quando surgiu o nome do Zé Augusto, né, Anderson? Sim. Passou rapidamente pelo crivo da Rádio Mais. E uma honra para nós, né, Fabiano? Com certeza. História, só um pouquinho da história. Olha a contribuição, a história maravilhosa, né, desse rapaz de 68 anos que está aqui Garoto. com a gente. E que contribuição que deu para Paranavaí. Então, se Paranavaí é o que é hoje, né, um abraço para o delegado Kaique, que está à frente, como o Zé Augusto disse. Exato. Cada prefeito colocou o seu tijolinho, fez a sua história. E se não fossem os prefeitos anteriores, nem os que sucederam vocês, nós não estaríamos nesse ponto que nós estamos hoje. Sim. É isso, Fabiano TS. Com certeza, 8h23, já no finalzinho, José Augusto Felipe, gostaria de que o senhor olhasse aqui para a lente da verdade e deixasse a sua mensagem final, que esse vídeo ficará arquivado durante muitos e muitos anos através aí do Facebook e das redes sociais da Rádio Mais. Então, Fabiano, eu só tenho a agradecer a todos vocês aqui dessa emissora, cumprimentar mais uma vez pelo trabalho que vocês estão fazendo, levando essa informação. Quer dizer, essa entrevista minha hoje e as outras que vocês já fizeram e que farão daqui para frente, isso é muito bom, sabe? Para que as pessoas tenham a lembrança de quem deu a sua participação. Isso não deixa de ser uma motivação para aquele que mora na cidade. Isso dá, assim, um ânimo muito grande para todos nós, quando a gente ouve uma personalidade, que vocês chamam de personalidade, né? Isso dá um ânimo muito, muito grande para a gente continuar trabalhando pela nossa cidade, continuar respeitando um ao outro e dando a nossa contribuição para melhorar e começar e melhorar de fato cada vez mais a vida do povo. E eu quero mandar um abraço para o Ademir, o pai do nosso Júnior. Ele me ajudou muito na minha administração, me incentivou demais, me acompanhava muito. Ele é muito atento à política de Paranavaí, né? E a gente que frequenta as rodinhas de Paranavaí, seja nos bares, com os amigos, nos lugares que nós vamos, numas rodas, numas reuniões de bairro, sempre estava presente, nos ajudando. Nunca fez parte da política, porque não quis, né? Mas é uma pessoa como ele e muitos outros que nos incentivaram e que deram um respaldo muito grande para que a gente, que eu entendo, foi uma administração positiva. Então, Fabiano, muito obrigado, né, a todos vocês que estão nos ouvindo. Estamos aqui, fazemos parte dessa família que se chama Paranavaí. Aqui nós queremos continuar a nossa vida. Muito obrigado. E por ironia do destino, meu filho, que é médico, começou a trabalhar aqui, ele voltou a trabalhar em São Sebastião do Paraíso. Foi a cidade que meu avô, quando veio da Síria, se estabeleceu, teve seus 10 filhos, um ali, outro pertinho aqui, outro ali, e que veio para o Paraná.
Ele hoje está lá e é reconhecido pelo sobrenome de algumas tradicionais famílias que viveram essa época em que meu avô morava lá. Que orgulho, né? Então, esse é o orgulho de uma cidade que nós viemos e o orgulho maior da cidade que nós nos estabelecemos. Muito legal, 8h26, como todas as sextas-feiras, José Augusto Felipe, no encerramento do programa de sexta-feira, fazemos uma oração agradecendo a Deus por mais uma semana, né, de trabalho. Eu peço ao Anderson que faça essa oração nesse momento. Vamos lá, então, agradecer a Deus pela semana e pedir a Ele, né, um final de semana abençoado, e oramos juntos a oração que o Pai nos ensinou. Vamos juntos? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Obrigado. Como é bom agradecer a Deus aí por mais uma semana. Muita saúde para todo o pessoal que está acompanhando o Jornal da Mais, primeira edição nesse momento. José Augusto Felipe, foi um prazer receber o senhor aqui no Mais Personalidades. E eu que agradeço mais uma vez. Muito obrigado pela homenagem e pela lembrança. E desejo muito sucesso a todos vocês. Que vocês continuem firmes aqui, levando essa boa informação que nós lá de fora precisamos. Doutora Ademir Janotti. Olha, eu queria agradecer meus companheiros de trabalho, Fabiano TS, Anderson Silva, mais uma semana no Jornal da Mais, primeira edição. Agradecer Zé Augusto Felipe mais uma vez. E olha, que aula, hein? Você que esteve ligadinho no rádio. Se você não acompanhou, entre no Facebook, Rádio Mais Paranavaí, o vídeo está gravado também. Que aula, Zé Augusto Felipe, o Zé do Povo. E se ele quiser voltar para a política, meu amigo, quem ouviu a Rádio Mais esse momento, eu tenho certeza que Paranavaí está de braços abertos. Bom fim de semana a todos, fiquem com Deus e até segunda. Anderson Silva. Missão cumprida, né, Fabiano, doutora Ademir, mais uma semana vencida. Zé, muito obrigado mesmo. Leve o nosso abraço também a Soni, né, pessoa maravilhosa aí que está ao seu lado aí, que a gente admira muito. Gente, ótima semana, né, ótimo melhor final de semana. Deus abençoe, muita paz, muita luz. E segunda-feira, às 7 horas, com a graça de Deus, estamos aqui com mais uma edição do Jornal. Abraço a todos e até lá.